para a nossa segunda videoaula semanal. Tudo bem com vocês? Conseguiram fazer as atividades? Então, vamos dar seguimento onde paramos. Vamos retornar a falar sobre os biomas. Melhor dizendo, continuar, não é continuar onde paramos. Então, na aula de hoje, nós veremos outros biomas. Vamos para o nosso livro da sequência. No ano, da página 84 e vamos seguir até 89. Vamos falar sobre o Pantanal, não é? E outros biomas também que ainda ficaram faltando, né? Biomas brasileiros. Nós já vimos quase todos, né? Agora faltam bem menos, faltam bem pouquinhos. Então, vamos falar sobre o Pantanal. O que é que vocês lembram quando se fala em Pantanal? Qual é a imagem que vem na cabeça de vocês? Na minha mente, vem assim, aquelas áreas alagadas, né? E aquela imagem que a gente vê os rios, né? Parece um S, muitos jacarés, né? E aquela ave bonita, tuiuiu. Pois é uma região, é um bioma bem rico, né? Também muito bonito. Vamos acompanhar o nosso livro. O Pantanal, também chamado de Pantanal Mato-Grossense, situa-se nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se até a Bolívia e o Paraguai. O verão é quente e úmido, com chuvas fortes e frequentes, características do clima tropical. No inverno frio e seco, chegam massas de ar frio no Polo Sul, provocando a queda da temperatura. Cerca de 2/3 do Pantanal ficam alagados na época das chuvas abundantes, quando os numerosos rios que cortam as planícies transbordam. O solo recebe, então, fertilizantes naturais, vindos da água dos rios das regiões mais altas. Nos meses restantes, permanecem na região várias lagoas que se formaram com as enchentes. Veja aí as figuras. Olha aí, gente, o pantaneiro tocando gado em campo alagado. Então, é a imagem super comum no Pantanal, né? Olha aí a imagem. Vem logo essas áreas em nossa mente, né? Quando a gente fala em Pantanal. Vista aérea de lagoas no Pantanal da Necolândia. Vamos lá. No Pantanal, a vegetação varia de acordo com o tipo de solo, a altitude e o alagamento ou não da região. Dependendo do local, há uma vegetação típica de biomas próximos, como floresta amazônica, cerrado e mata atlântica. Além da vegetação das lagoas e rios, né, algumas plantas aquáticas têm tecidos com cavidades cheias de ar que facilitam a flutuação. Nesse bioma, há a maior diversidade de aves do mundo, como as araras, tucanos, emas e seriemas. Muitas delas são migratórias, vindo de outras regiões em busca de alimento, como garças, maçaricos e tuiuius, que é a ave símbolo do Pantanal. Então, a gente lembra logo do tuiuiu. Veja aí nessa figura abaixo, olha aí o tuiuiu. A sucuri e o sinimbu, aliás, já tô confundindo aqui. Vamos lá. Por causa da facilidade de deslocamento, as aves migratórias podem aproveitar os ciclos de enchentes e vazantes do Pantanal. Entre os répteis, há o jacaré do Pantanal, a sucuri e o sinimbu, que é um lagarto. Dentre as muitas espécies de peixe, destaca-se o pintado, o dourado, o jaú, o lambari e a piranha. Entre os problemas que ameaçam esse bioma estão as grandes criações de gado, que aceleram a erosão do solo e causam o assoreamento de alguns rios, que é o acúmulo de terras no fundo, que faz o rio ficar mais raso e diminui sua capacidade de escoamento. O garimpo de ouro, que polui rios com mercúrio, a caça ilegal e a pesca predatória, que ameaçam a fauna da região. Então, são os problemas encontrados, né, nesse bioma. A exploração do Pantanal deve levar em conta as particularidades e fragilidades desse bioma. É preciso, por exemplo, fiscalizar e controlar a pesca para evitar a captura de peixes na época de reprodução e para impedir o uso de redes de malhas muito finas que apanham filhotes. A caça e a captura dos animais também precisam ser combatidas. Então, olha aí os animais. Olha aí o jacaré do Pantanal e o tuiuiu.
É bem complicado, né, gente, essa relação entre o ser humano e o meio ambiente, assim, para não exagerar em nenhum dos lados, né? Porque o homem precisa sobreviver da mesma maneira que precisa aprender a preservar, né, a cuidar do meio ambiente, que também a gente precisa dele. Então, é difícil, é bem complicado, precisa ter muita sabedoria. Aí tem a mata das araucárias e mata dos cocais. As matas das araucárias, também chamada de pinheiral ou floresta das araucárias, é um tipo de floresta de clima subtropical, que se encontra nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e em regiões de maior altitude. Nesse ecossistema, há 4 estações bem marcadas: temperaturas mais baixas no inverno do que outros ecossistemas brasileiros e chuvas regulares, principalmente no verão. A espécie vegetal predominante é o pinheiro do Paraná, que é uma planta nativa, cujo nome científico, né, Araucária angustifolia, origina o nome desse ecossistema. Também a canela, a embuia, a erva-mate, entre outras plantas. O pinheiro tem folhas compactas, longas e em forma de agulhas. As folhas dessa árvore são protegidas por uma camada de cera que diminui a perda de água por transpiração. Essa característica é vantajosa, pois no inverno a água do solo pode congelar, atrapalhando a absorção pelas raízes. Então, o formato das folhas também reflete uma adaptação ao clima frio. Elas são finas e compridas, em forma de agulha. Desse modo, a área de transpiração é menor, o que também ajuda a diminuir a perda de água no inverno. Entre os animais, há várias espécies de insetos e aves, como o sabiá e a gralha azul, e de mamíferos como o tatu. O peão, a semente do pinheiro do Paraná, é o alimento de muitos animais dessa região. Então, olha aí, a Mata das Araucárias, bonitas, né? Paisagem linda. As árvores são muito bonitas. A maior parte da Mata da Araucária foi devastada para a retirada de madeira e o cultivo de eucalipto e de pinheiros do gênero Pinus, que são utilizados principalmente na produção de móveis e de papel. Por causa do desmatamento e das modificações ambientais, muitas espécies de animais sofreram as consequências da perda do seu habitat e estão ameaçados em extinção. A vegetação original é mantida em algumas unidades de conservação. Já a Mata dos Cocais, ou babaçual, está localizada nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, entre outras, entre a floresta amazônica e a caatinga. São áreas de transição, né? Esses dois tipos de mata que nós estamos vendo aí. O clima é quente, mas a disponibilidade de água pode variar de acordo com a região. Essa mata é formada por vários tipos de palmeiras, como o babaçu, carnaúba, oiticica e o buriti. Os frutos, sementes e folhas dessas palmeiras são usados pelas comunidades tradicionais para diversos fins. A Mata dos Cocais está sendo intensamente desmatada para ceder espaço às monoculturas, o que afeta o ambiente e as pessoas que dependem de comercialização dos produtos locais, como as matérias-primas extraídas do babaçu e da carnaúba. Nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, vivem as mulheres conhecidas como quebradeiras de coco babaçu. São mais de 300 mil trabalhadoras que dependem do extrativismo dessa palmeira como atividade econômica. As famílias que dependem economicamente do babaçu estão lutando pelo estabelecimento de uma lei que garante o livre acesso aos babaçuais, mesmo os localizados em propriedades privadas, e restrições de derrubada dessas palmeiras. Essa lei é conhecida como a Lei do Babaçu Livre. Olha aí as matas dos cocais. Vamos lá. Gente, agora nós vamos seguir para a nossa atividade. Nós temos atividades das 6, né? Questão 6, questão 10 e questão 11.
Então, nós vamos fazer aqui agora a questão 6, tá certo? Questão 6. A 10ª e a 11ª é com vocês. Então, questão 6. Cite algumas medidas que devem ser tomadas para impedir a destruição do Pantanal. O que é que vocês acham que pode ser feito para impedir a destruição do Pantanal? Quais as medidas que devem ser tomadas? Nós vimos lá, né, a respeito da pesca, da caça, não é? A fiscalização para impedir que que caçem e pesquem desordenadamente, não é? Mas vamos lá. Proibição da pesca em tempo de reprodução dos peixes e o uso de redes de malha fina que capturam filhotes. O aumento da fiscalização, né, e repressão à caça clandestina, criação de programas de estudo sobre a ecologia do Pantanal. São algumas medidas que podem ser feitas, né, para impedir que seja destruído. As outras questões. Que característica das aves possibilita que esses animais consigam sair de uma região em condições desfavoráveis, buscando abrigo e alimento em locais bem distantes, ou seja, realizando migrações. Que característica é essa, gente? Bem fácil, não é? De identificar. Como é que essas aves conseguem migrar de uma região para outra? E a questão 11. Questão 11. Diversas espécies de lagartos vivem na Caatinga. Como há muitas rochas e frestas nas paisagens desse bioma, ao longo do tempo foram favorecidas espécies de lagarto de corpo achatado, que se abrigam nessas frestas. Que características dos répteis possibilitam a esses animais viver em ambientes secos, como a Caatinga? E o que poderia acontecer com esses lagartos em uma catástrofe natural, como uma inundação? Então, vocês leiam e respondam. Responda as questões. Ah, mas eu não encontrei, não estou encontrando. Leia o material direitinho, certo? Você sabe que tem páginas aí que eu não li ainda com vocês, mas que vocês estarão em casa com o seu livro em mão, você vai poder fazer isso. Então, leia e, na dúvida, você procura o professor da sala, tá bom? Que ele vai lhe orientar. Então, tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus, certo? Continuem motivados, não desistam jamais. Vamos crer que o melhor está por vir, não é? Coisas boas estão para nós, né? Estão para chegar em nossas vidas. Então, vamos dar as boas-vindas para elas. Fiquem com Deus. Tchau.